Eu tenho uma estrutura organizada, eu tenho o que a gente chama, nessa fase ainda sensório-motora, reação circular primária, reação circular secundária e reação circular terciária. A reação circular primária é o estágio 1, o estágio 2, tem aí super detalhado, né? Então, primeiro eu começo com os reflexos, com a repetição de sensações, que é a fase que a criança simplesmente reage para esse ambiente, tá? Reação circular secundária, eu tenho lá, próximo aos meus 8 meses, onde ela vai buscar a manutenção das sensações interessantes, né? E a exploração mais ativa desse mundo. Traduzindo reação circular secundária, o que acontece na prática? A criança está lá no cadeirão, joga alguma coisa no chão, a mãe pega, mãe vira gandula, né? Aí ela, joga, aí a mãe pega, joga, até que a mãe para, não é a criança que para, é a mãe que para. A criança, ela precisa dessa repetição, tá? Lembra que eu falei que a criança se estimula, ela provoca isso. Então, uma criança que não faz isso, eu tenho que ter muita repetição na terapia, eu tenho que ter muita repetição de estímulo, eu tenho que fazer isso. Porque a reação circular secundária nada mais é do que a repetição. No primeiro momento, isso, cai um brinquedo, ela achou interessante o barulho, o efeito, a reação da mãe ou do pai. Aí, quando volta para ela vai, peraí, eu quero isso de novo. Então, ela fica nessa autoestimulação, que é importante essa repetição. Tá? Outro momento de reação circular secundária é a imitação imediata. Né? Com seus 9, 10 meses, 10 vezes todo mundo já treina a criança para cantar parabéns para o ano de idade. Por quê? É o que a criança consegue fazer, não é à toa. Tá? Se tentar fazer são 6, talvez vocês tentem até os 6, só falam que fazem só os 10 meses porque é quando elas conseguem. Porque não conta as tentativas anteriores que a criança não está nem aí, não tem condição de imitação. Então, uma questão importante para a linguagem é que ela faz a reação circular secundária, que seus 8 para 12 meses, ela começa a fazer imitação. Então, na hora que a mãe manda beijo, ela também manda beijo. Aí todo mundo se espanta. Aí você bate palma para cantar uma coisa, a criança vai lá, bate, no primeiro momento incoordenado, não sustenta, mais ou menos, mas ela começa a fazer a imitação. Ela começa a tentar imitar o outro. Então, ela imita a Dona Aranha mais ou menos. Não imita a música inteira, mas é a imitação imediata. Tá? Então, isso é um outro passo. Então, tanto o estágio 3, que é essa repetição, que é fundamental, como no estágio 4, que é a imitação imediata. E a reação circular terciária, ela está muito próxima do que é o nível de pré-simbólico e simbólico, então o nível que chega perto da representação, que é a imitação diferida. É a criança que eu ensino ela uma música nova, então a Dona Aranha, que ela não sabia, e depois, para outro interlocutor, ela vira que a mãe começa a falar, peraí, ela está me pedindo uma música que eu não sei que ela está me pedindo. Às vezes a mãe tem noção que isso, será que ela pediu Dona Aranha, eu não ensinei para ela? Né? Aí a mãe fica investigando com todos os familiares, o que você fez para ela, né? Até que descobre que alguém ensinou alguma coisa e ela está fazendo isso em outro momento. Isso é imitação diferida. Isso é o primórdio da representação. Ela consegue imitar no outro momento, então no deslocamento de tempo, algo que ela aprendeu, num outro contexto, ela consegue fazer aquela imitação. Ainda é uma imitação. Para depois ser a condição de representação, dela inclusive poder criar em cima daquilo com mais autonomia. Percebe que as coisas têm relação? É só um esquema, né, para mostrar reação primária, secundária, do achado, buscar, e a terciária, quando ela começa, o que ela brincou com o patinho, ela vai fazer isso em outro momento, de um outro jeito, mas ela usa aquele aprendizado que ela teve para incrementar alguma coisa mais, para fazer para um outro momento, tá? Então isso é o primórdio da representação, tá? Didaticamente, o sensório motor ele pode ser dividido em 6 estágios. Então, onde a gente vai ter ação reflexa, olha lá, eu marquei algumas coisas que a gente já comentou, reação circular primária, ali ó, terceiro estágio, depois tem adaptações adquiridas, terceiro estágio, reação circular secundária, quarto estágio, permanência do objeto, é a posição mais importante, quinto estágio, uso de meios para fins,
né? Já entrando também aí na questão da causalidade. E sexto estágio, onde eu começa a ficar menos motor e eu começo a interiorizar alguns desses conceitos, que são os esquemas pré-simbólicos. Então, tudo que é da minha vivência, eu já consigo fazer um pouco de representação. Então, a criança consegue pegar uma fralda e tentar colocar, porque isso é a vivência dela. Ela ainda está muito próximo do que ela vive, do que ela faz. Precisa trocar efetivamente, tá? Então, é a colher na boca, tudo isso. Que aí vem a reação circular terciária, tá bom? Então, na permanência do objeto, lembra que eu falei que é uma aquisição que também vai em várias etapas? Depois eu posso dar algum desses conteúdos para vocês. Aqui é muito mais para mostrar que tudo isso eu tenho em várias etapas escritas. Então, permanência do objeto começa com... Ela não acha que, se a gente pensar na permanência do objeto, na hora que coloca dessa forma teórica, você mostra desde a fase que a criança não tem, onde ela não vai procurar nada, ela não consegue nem ter busca visual do que está no alcance, ela não faz segmento, para ela começar a fazer um segmento visual, para ela começar a procurar, para ela começar a ficar intrigada das coisas sumirem, para então tentar começar a fazer a busca. E depois que ela faz a busca, ela vai buscando cada vez de uma forma mais elaborada, até que ela chega aí no objeto permanente, de uma forma muito mais estruturada. Tá bom? Então aqui, permanência, né, a busca, essa cardinha sumiu, e eu com isso não estou procurando mesmo, até que a criança começa a procurar o brinquedo e começa a ter a permanência do objeto aí na aquisição. Tá? Então essa permanência do objeto tem a ver com imagens mentais, com memória evocativa que a gente realiza e que vai culminar lá muito próximo da representação simbólica. Tá? É o dado mais importante que a gente tem, essa aquisição da representação. Por isso que a permanência do objeto é uma das aquisições mais importantes do sensório motor. Tá bom? Então essa função simbólica, né, que ela vai adquirir, começa da imitação diferida que eu tinha falado, para ser o jogo simbólico, para efetivamente eu ter essa internalização e uso que a gente chama de linguagem. Que eu já consigo evocar, nomear, ter criatividade e brincar. Então a brincadeira deixa de ser a mecânica do que eu estou acostumada a fazer, para começar a soprar, a falar, coloca aqui, aí você vai tirar o copo do lugar. Não, tá no fogão. Tá no fogão. Quer dizer, não tem nada aqui para você saber disso. Então, na hora que eu tiver representação, eu consigo ter toda essa criatividade, tá? Eu começo com essa etapa de aquisição aí de linguagem, onde eu começo com as primeiras palavras, que é lá já no pré-simbólico. Então, nos 20, 24 meses, eu começo as primeiras combinações, então eu começo as primeiras frases, para começar, então, depois a gramaticalização e jogos cada vez mais elaborados. Do jogo simbólico, eu vou ampliando aí os meus jogos, tá? Então, algumas referências aqui de Power Bates e da Bates, mais antigas, mas depois eu dou mais algumas para vocês, tá bom? Então, eu começo da parte motora, sensorial, vou para esquemas mais representativos, começo então nessa fase representação, que significa o uso de símbolos, e o uso de símbolos, seja o gesto, seja a fala, seja um símbolo para uma pessoa que tem que se comunicar com comunicação alternativa, isso é o uso de símbolo, isso é representação e isso é expressão de linguagem, tá? Então a gente começa a usar, não importa a forma como vai ser essa expressão, mas eu só consigo usar isso de forma estruturada, a minha linguagem, a partir do momento que eu tenho a condição de representação, tá? Por isso que aos 2 anos de idade parece que realmente ligou a chave na criança e ela deslancha aí em termos de fala, tá bom? Então 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa logo os faz de conta. Então a criança se interessa por boneca, boneco, fantasia, aí sim ela já tem condição de olhar um desenho, ela já tem condição de manipular um livro. Como que é um livro antes de 2 anos de idade? É livro, aqueles de banho, com muita textura, né? Aos 2 anos de idade eu consigo ter uma textura ou outra para ser atrativo, mas até interativo, né? O leão, abre portinha do que eu vou colocar, abre portinha, eu vou ter coisas ainda interativas, mas já muito mais representativas, porque eu consigo ver que eu estou colocando o leão ou o elefante dentro
né? Estou buscando o cachorro que está dentro da casinha, eu vejo que aquilo é uma casinha. Então eu busco as coisas porque eu estou já conseguindo internalizar aquele desenho gráfico, porque eu tenho representação, tá? Não adianta eu querer colocar isso antes. É que nem colocar comunicação interativa, querer colocar símbolo gráfico para a criança, as pessoas ficam meio mecanicistas na hora de trabalhar a comunicação alternativa, e comunicação alternativa é gesto, é qualquer coisa. Antes dessa fase, eu vou trabalhar a comunicação alternativa dando gesto. Então, antes da criança ter representação, se eu ensinar a criança a fazer isso, para dizer que quer ir no banheiro, isso é uma forma dela falar que quer ir no banheiro sem usar fala. Isso é comunicação, tá? Eu só consigo colocar símbolos gráficos, fotos, imagens e sistemas formais de comunicação alternativa depois que ela tiver representação. Antes disso não faz o menor sentido. Eu já vi tentar colocar para a criança que não tinha, e a resposta foi, ela não responde muito bem porque ela é muito grave. Não, ela não era muito grave. Não tinha nada a ver com ela, o estágio cognitivo dela. Ela tinha mais idade, mas o estágio cognitivo dela não era esse. Então ela não conseguia lidar. Tá? É o que eu falei, que a gente acaba vendo, né, esse conhecimento básico do que é desenvolvimento de linguagem. Né? E nessa aquisição de linguagem, então, eu terminei o sensório motor, certo? Eu começo a representação, eu começo a aquisição de linguagem. Eu vou ter um amadurecimento dessa linguagem, não é nada taxativo. Adquiriu, acabou, pronto, relaxando, né? Então, ela também vai amadurecer. Porque nessa questão de representação, a gente começa do que é mais transparente, uma foto, um objeto, uma miniatura, né? Então eu começo fazendo o esquema simbólico com a panelinha, com a colher, com a xicrinha, né? Ela está lá mexendo a panelinha dela, para depois ela não precisar da panelinha e fazer isso fingindo que existe uma panelinha. Eu vou elaborando e cada vez mais distanciando, aumentando essa minha condição de representação. A gente aumenta o nosso índice de iconicidade, cada vez mais opaco. O grau, pensando em que a gente vai chegar na opacidade dessa representação, é escrita, que não tem nenhuma relação com o que ele representa. Na hora que eu escrevo aqui cadeira, o desenho gráfico dessa escrita não tem nada a ver com o objeto. Mas eu começo de algo que é mais concreto, né, e muito mais próximo do que representa, uma iconicidade transparente, para ser translúcida, para ser opaca, para ser lá na escrita. Então eu começo aqui dessa forma, tá? Então eu estou aqui na foto para começar o desenho, para poder chegar na escrita, tá? Eu tenho que fazer isso de uma forma adequada. E uma forma adequada dentro da vivência, do contexto, da cultura também da criança, tá? Aí eu até coloco um lembrete, porque hoje, se a gente mostra isso daqui para uma parte das crianças, não faz o menor sentido, né? Falar caiu a ficha não faz o menor sentido para as pessoas. Caiu a ficha, por que caiu a ficha, né? Ninguém bateu no orelhão para cair a ficha, então não faz sentido fazer esse movimento. Hoje para as crianças não faz esse movimento. A criança faz esse movimento, né? Tá? Então assim, principal, eu acho que a gente vai entendendo a partir desses estágios do sensório motor, tá? É a fase principal. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido nesses outros estágios, esse mais ou menos e outros bem rapidinho, tá bom? Pré-operatório, o principal de vocês entenderem que é quando eu começo com a representação, né? Então eu começo com o desenho, a criança começa a se interessar por rabiscar. Adianta dar um papel para a criança rabiscar, com menos de 2 anos de idade, ela vai comer o papel. Ela vai rasgar o papel, ela vai colocar na boca, ela vai comer o giz de cera, ela vai fazer tudo isso. Aí você fala, nossa, hiperativa. Hiperativa nada, ela só não sabe o que ela está fazendo com aquilo, porque não está no estágio dela, né? Porque se coloca na boca já é moda. Todo mundo é hiperativo, ou tem TEA, né? Ou tem os modismos da época. Então, ela vai aprimorando a linguagem dela, cada vez melhorando a comunicação, a sociabilização dela, e ela vai conseguir começar a ter mais discurso. Nessa fase do pré-operatório é o que a gente chama de a criança ser egocêntrica, não no sentido pejorativo, mas de visão de mundo da criança. Ela não sabe, ela acha que todo mundo está vendo o mundo através do olhar dela. Então, egocêntrica, porque é uma fase de sociabilização? Só que você vê a criança nessa estágio de 2, 3, 4 anos de idade, brincando uma com a outra, ali
com panelinha com tudo, uma está fazendo arroz, na mesma panela a outra está fazendo macarrão. Elas brincam juntas, elas trocam, mas cada uma está num mundo completamente diferente e individualizado. Por isso que é chamada criança na fase egocêntrica. Ela não tem isso do partilhar o olhar do outro. Da mesma forma, a criança, quando vai ganhando seus 3, 4 anos, que quer contar também coisas, ela chega para a mãe e fala, aí eu fui lá, aí o quê? Fui lá onde? Com quem? Ela não te situa, né, do contexto, do que aconteceu. Eu ia lá na escola, na hora do lanche, né? Ela não te situa desse contexto todo. Então, no pré-operatório, a criança não consegue fazer essa antecipação toda, né, para situar, para te contar um evento. Ela acha que você tem o mesmo olhar. Por isso, a fase do egocentrismo. E é a fase que a criança ganha a moralidade. Então, já que vocês discutiram a questão de ética e tudo mais, é a fase que a gente vai ensinar o que é moral para a criança. Onde ela começa a entender o que é certo e errado. Ela começa lá antes a entender o não, né, o que pode, as proibições, mas entender o que é certo e o errado, e ter um julgamento do que ela está agindo certo e errado, é no pré-operatório. Então, por isso que eu falei que eu ia comentar mais para frente. Não é à toa que ela, entrando no mundo da fantasia por conta da representação, eu começo com as histórias infantis. História infantil não tem nenhuma princesa que faz alguma coisa errada. Aliás, a princesa é linda, perfeita, maravilhosa e faz tudo certo, não é? O príncipe também, e a bruxa é totalmente má. Eu não tenho meio termo. Eu não tenho a pessoa que comete alguns erros. Por isso que eu não posso para essa criança falar, não mexe na mochila hoje, e daqui a pouco falo, mexe. Não mexe no armário, e amanhã estou de saco cheio e falo, vai, mexe. Porque essa criança não vai entender o que é regra. Ela começa a entender moral, ela começa a entender regra no pré-operatório. Então eu preciso ter esses delimitadores muito bem claros para a criança. Ela precisa ter essa conceitualização, não adianta ser você moderna, né? Vou dar um tanto faz para a criança. Não, a criança não tem essa condição de lidar com tanto faz. Tá? Ela precisa dessas referências muito opostas, tá bom? E aí, quando eu entro no operatório concreto, não por acaso a idade que entra no ensino fundamental, né? Eu começo, então, a organizar as minhas representações de uma maneira mais coerente e de uma maneira mais estável. Ela começa a ter noção de reversibilidade. Então, o que é reversibilidade? É o primeiro pensamento lógico que a criança começa a ter. Ela começa a ter a possibilidade de pensar na ação e na anulação dessa ação para uma sequência. Então, se alguém quer ser mágico, né, e não tem muita vocação, faça para a criança pré-operatória. Porque a criança pré-operatória acredita em absolutamente tudo. Porque a criança pré-operatória não tem noção de reversibilidade, ainda não tem pensamento lógico. Então, se você fala que daqui para lá ela gasta 5 passos, de lá para cá ela gasta 1, ela vai acreditar em você. Tá? Então, acredita em coisas fantasiosas. Se você falar, que nem meu irmão faz, né, estou tirando da sua orelha, o meu sobrinho fica maravilhado. Ele não consegue perceber que isso não é lógico. Não dá para ser da orelha. Tá? Então não existe, ele não consegue perceber o que aconteceu. E ele fica maravilhado. Então, no operatório concreto, a criança vai falar, pai, eu sei que não estava na minha orelha, né? E desbanca o pai. A criança mostra para o pai o amadurecimento dela, porque o pai insiste em tratar de forma imatura, não é verdade? E a criança diz assim, pai, eu já sei. Então ela começa com isso, começa com a noção de parte todo, começa a entender o que é parte todo. Então, né, bem que a gente anda aquela coisa de flores, tem mais rosas, tem mais flores, né, tem rosas e margaridas, ela começa a entender o que isso significa e conseguir fazer esse raciocínio. Antes disso, não. Ela vai fazer sempre respostas erradas, tá? Mas ela ainda faz a capacidade, o uso dessa capacidade operatória dela em cima de objetos e de vivências reais dela. Qual que é o problema matemático da criança da primeira, segunda, terceira, quarta série?
coisinhos, balancinhos, moedinhas. Problema matemático. Não, ele foi lá, comprou 1 quilo de feijão, metade, né? Não tem nem meio quilo ainda, porque ele não entende meio, né? Mas comprou 3 laranjas, eu tenho uma figura aí do laranja. Uma laranja estava podre, quantas laranjas ficaram para ele? É assim que ele aprende adição, subtração, não é? Problema matemático, onde ele visualiza uma situação concreta. Ele não tem a hipótese ainda, tá? Isso no operatório concreto. E aí, eu falei que eu passava rápido essas últimas fases. O operatório formal é quando tem a ação, lá do sensor motor, interiorizável, do pré-operatório, e reversível do operatório. Só que agora, além disso, eu começo a trabalhar com hipótese. E eu começo com o nível de abstração, que é a característica do operatório formal. Síndrome de Down dificilmente entra no operatório formal. No operatório formal, eu tenho hipótese, eu vou trabalhar com lógica, vou ter situações totalmente hipotéticas. Eu não preciso ir até a Lua para saber e estudar sobre a Lua e o homem ter pisado na Lua. Eu não preciso entender o foguete, entrar no foguete. Eu consigo imaginar a situação. E por conta disso, eu saio dos problemas matemáticos e começo a fazer equações. No português, eu começo a estudar conjunções. Eu começo a estudar orações subordinadas. Eu começo a trabalhar mais essa linguagem, uma riqueza que eu só tenho condição por conta da minha abstração. Então, o nível de abstração é a característica principal do operatório formal. Tá? Então, o operatório formal é o grau de abstração. Então, do sensório motor, eu vou da ação interiorizada até a ação reversível, sendo que no operatório formal eu tenho esse nível todo de abstração. Tá? Então, aqui só para lembrar, assimilação, acomodação, né? E a importância disso. O desenvolvimento ele é lento, ele é gradual, mas ele tem essa lógica toda de etapas que eu preciso de uma aquisição para conseguir a outra. Não adianta achar que porque tem 12 anos eu vou ter que inserir um conceito se não tem essa base toda de construção. Então, no fundo, independente de idade cronológica, quando eu pego um atraso, eu tenho que olhar o que ele tem de aquisição e tentar localizar em que estágio desse desenvolvimento está para eu conseguir, então, ir adiante. O que eu preciso estimular, o que eu preciso dar, propiciar para que ele avance no estágio que ele está. Tá bom? Como que eu vou estimular a criança? É pensando em cada etapa, o meu brincar é a forma que a criança, é o trabalho da criança, vamos pensar assim. Então, colocar a criança para brincar é fundamental. Por isso que hoje a creche não é vista mais de uma forma especial. A creche surgiu com as rodas das Santas Casas, onde as crianças eram abandonadas, Revolução Industrial, onde as mulheres precisavam trabalhar e precisavam colocar com caráter assistencial, até que se reverte isso para um cunho pedagógico. Hoje, creche não tem uma função assistencial, e sim uma função pedagógica, porque se sabe, de forma muito clara, o quanto é importante você ter a variação de estímulos, a brincadeira é essencial, é crucial, então não adianta trocar e cuidar da criança e deixar lá. Essa criança vai... A gente precisou fazer isso para ver que eram crianças que desenvolviam mal, para entender que a infância dela foi sem estímulo. Peraí, então a creche não pode só cuidar, limpar e vestir e comer. Tem que brincar, tem que interagir, tem que estimular. A criança precisa disso. É uma forma de perceber que a criança, num ambiente favorável, ela vai buscando esses estímulos. Então, se eu privo isso dela, eu já é um problema. Tá? Então, hoje a creche, ela é assim, como que eu vou lidar e como que eu vou estimular todas essas questões aí nas suas etapas. Tá? Então, eu começo nos elementos gráficos, na fala, no gesto, nessa estruturação toda de linguagem, é o que vai permitir trabalhar, inclusive funções executivas, memória e outras questões mais elaboradas da linguagem com o passar do tempo, tá? Adquirindo tudo. E brincar com o quê? Seja numa orientação familiar, né? Uma orientação para a família brincar, seja na escola, na terapia, intervenções pontuais, numa avaliação, no exame clínico, em qualquer situação, a gente entendendo como brincar. Eu brinquei, mas realmente não é Fisher Price brincar, né? Tem muito brinquedo da Fisher Price que é legal, e tem muito brinquedo
que é muito restrito e é muito limitado, ou que é inadequado para aquilo que verdadeiramente propõe, que é o cubo. Aqueles cubos, é o que eu falei, é legal, mas não é bom para a idade, porque no momento que a criança precisa aprender a empilhar, ele não serve. E para depois ela tem outras coisas que são muito mais ricas. Então tem muito brinquedo inadequado. Às vezes a caixa, né, a embalagem do desenho gráfico ali todo é muito mais interessante. Porque você vai criar coisas de uma forma... E a elaboração, a criação desse brinquedo, a criatividade, e você trabalhar com isso, com a criança depois do pré-operatório, que já tem a condição de representação, estimular isso, a criatividade. Então você precisa de muitos elementos, muitos materiais, mas é você saber chegar na criança, no estágio que a criança está. Às vezes com uma simples caneta, você brinca com ela de maneira pertinente e você conquista a criança. E você consegue atingir essa criança e consegue mostrar para o pai e para a mãe como estimular, como mudar o foco, ou perceber o que está de errado, às vezes, numa dinâmica. Tá? Então não é o brinquedo em si, e sim como eu brinco, o que eu estimulo da criança. Tá? Que nem você falou das questões de alimentação, de tudo, né? Perceber às vezes que até para conseguir outras aquisições é fundamental saber qual é o papel cognitivo dela naquela etapa, naquela aquisição, para entender por que ela adquire também as questões motoras, sejam mais globais, sejam mais específicas como as motoras orais. Tá? E aí a gente tem vários incentivos, o Itaú acho que é um dos mais famosos, com o livro, né, e os livros mais elaborados. Já teve frase que eles fizeram livros mais infantis, ultimamente são livros mais elaborados para as crianças mais velhas, né, mas acaba sendo uma iniciativa que é interessante, e aí tem várias outras também que são interessantes. Tá? Então, no fundo, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de linguagem, aprendizagem, estão tudo interligado. Tá bom?